Salve rapaziada, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Lucrando com MMA. Dessa vez a gente vai fazer as melhores análises, palpites voltado para o mundo das apostas, tá? Em relação ao UFC Fight Night, Alex Perez contra Tatsuro Taira, né? Duelo entre o americano e o japonês, que vai encabeçar aí a luta principal desse card que vai acontecer em Las Vegas no UFC Apex. Beleza, galera? Então vamos lá, começando mais um vídeo aqui. Antes de tudo, né, deixar alguns recados, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever, se possível também deixar um comentário. E aí galera, dois recados. Se você ainda não tem uma nova casa de aposta para você apostar, né, inclusive você consegue fazer todas as operações aqui que eu vou dar as dicas por lá. Se cadastre na Rainbet, tá? Utilizando o meu link você ganha R$ 25 no seu primeiro depósito, tá bem? Então fica aí a minha recomendação aí para que vocês se cadastrem na Rainbet, tá bom? E a segunda coisa galera, é que se você quiser aumentar seus rendimentos, venha para o meu grupo VIP, tá? O meu grupo VIP é um grupo pago, onde você tem acesso às minhas operações exclusivas, né? Por lá eu envio o motivo de cada entrada, tem entradas de múltiplos, ou seja, de odds altas, então você coloca às vezes um investimento menor para pegar um investimento maior e por aí vai, beleza? Todas as melhores informações na descrição ou me chame em qualquer uma das minhas redes sociais. Vamos com tudo, galera. Então a gente vai começar aqui no card preliminar, galera, começando com a luta entre o meu Kizael Costa e o chinês no Erdambik, né? Sinaliza assim de início que vários desses lutadores aqui do card vem de derrota, né? Então é um card que está assim bem a cara do Apex mesmo, aquele card bem assim para cumprir tabela. Então o meu Kizael Costas contra o chinês aí, cara, eu boto um pouquinho mais de fé no chinês aqui, velho. Eu acho que pela odd pode ser que vale a pena conferir. São dois caras de mãos pesadas, então assim pode ter essa tendência de um possível nocaute. Mas assim, eu vejo um leve favoritismo aqui para o chinês, né? Ambos vêm de derrota para o mesmo adversário, se vocês forem ver aqui. O chinês perdeu para o Steve Garcia e o brasileiro também. Ambos, inclusive, sendo nocauteados no segundo round, olha que curioso. Mas, cara, eu acho que do que apresentou aqui, o chinês foi um pouquinho melhor, né? Enfrentou adversários duros aí. Josh Kulibal, que eu acho que até tá no... Não sei se ele tá no card. É o Josh Kinlan, não é o Kulibal, não. Então assim, cara, eu acredito que o chinês, pela odd, pelo menos minha unidade, assim, eu acredito que vale mais a pena do que a vitória do meu Kizael, que assim arrefeceu na última luta, né? Enfim, Josephine Knudson contra Julia Polastre, né? A Josephine estreou no UFC com vitória, né? Ganhou ali da Men via decisão, mas assim, pra mim não convenceu. A Julia Polastre é uma lutadora muito boa, brasileira. Ela estreou no Contender finalizando, né? Fez o primeiro round até um pouco abaixo assim, do que era esperado. Mas ela é uma lutadora muito boa e eu acredito que ela pode surpreender aqui, principalmente pela odd também. Acredito que é o mesmo cenário do chinês. Não acho que nem o Mikizael nem a Josephine tem assim, uma vantagem muito clara. Então acho que pela odd pode ser que esses dois zarões se surpreendam. Aqui, né, o Jeka Saraji, né, o indonésio, contra o Westin Wilson. Esse cara aqui, velho, ele ganhou do Lucas Alexander numa das maiores zebras dos últimos tempos da MMA. Nocauteando ali, o Lucas estava ganhando facilmente, assim. Eu não acho que esse cara, assim, sinceramente, assim, na minha humilde opinião, tenha nível para estar no UFC. E eu não acredito que o Westin Wilson também tem nível para estar no UFC. Você vê que o Westin Wilson ele entrou aqui só de eventos bem menores, assim. Quando ele lutou um LFA da vida, ele perdeu. Pra mim é um cara que não tem nível do UFC, perdeu pro Jean Silva e pro João Anderson Tubarão no primeiro round, sendo nocauteado. Mas é um cara que assim, tem uma mão pesada, uma base de karatê, né? 1,85 de envergadura. Eu acredito que essa luta não dure até o fim, tá? Mas assim, talvez pela odd pode ser que vale a pena ir no Wilson, mas sinceramente pra mim os dois não tem nível do UFC. Então, na minha humilde opinião, tá? Sendo bem honesto. Então, acredito que essa luta não vai até o fim. Qualquer um pode acabar nocauteando e é isso. Kerry Judice contra Gabriele Fernandes. Eu dou vantagem aqui para a brasileira fisicamente. Pela vantagem de strike também. Uma leve vantagem para a brasileira. A Kerry Judice é uma lutadora muito dura, de bastante queixo, mas ainda muito inexperiente no MMA, né? São apenas 4 lutas. Ela que estreou no Contender perdendo para Ernesta Karekait.
Assim, o que que a Carly Judith engoliu de golpe foi sacanagem, cara. De verdade, acho que foi o recorde do contender de golpes absorvidos por uma lutadora. A Ernesta Carecate, assim, deu muito soco na Carly Judith. Então eu vou dar uma leve vantagem aqui para a brasileira por esses fatores assim de strike, de experiência. Carly Judith é uma lutadora nova. Enfim, eu acredito que essa luta vai para a decisão também. Josh Kinlan contra Aidan Fugitt, né? Ainda assim seguindo aquele meu cenário, né, que eu criei de ir nos azarões. Eu acredito que o Aidan Fugitt, não sei se deve estar como azarão, mas cara, ele é um canhoto de 1,96 m, excelente envergadura. O Josh Kinlan, na última apresentação dele, ele foi muito mal, sendo nocauteado ali pro Barlow, assim, de maneira dominante. Ele apanhou de fato. Então eu acredito que pode ser que vale a pena conferir esse Aidan Fugitt aqui. Até porque é um cara que queda bem, é um cara que tem uma melhor porcentagem de golpes significativos nas suas lutas. Ele é canhoto, tem uma envergadura maior, então eu acredito que o Aidan Fugitt não seja uma má opção aqui. Jimmy Flick contra Nate Mendes, eu vou dar um leve favoritismo aqui para o Nate Mendes. Eu acredito que principalmente se essa luta se mantiver em pé, a vantagem é dele. Mas assim, são dois lutadores mais do mesmo, assim. Eu boto um pouquinho mais de fé no Nate Mendes mesmo. Ele perdeu para dois caras muito duros, né? Que foi o Marlon Magomedov, fez 3 rounds de porrada aí com ele. E acabou perdendo pro Tajiro Lambekov, que está até na próxima luta aqui. Então eu boto um pouquinho mais de fé no Nate Mendes aqui. Joshua Vendo contra o Tajiro Lambekov, luta dura. Acredito que essa luta corre um sério risco assim, de ir para a decisão. Isso porque o Joshua Vendo é muito raçudo, né? Ele vem de uma sequência boa de vitórias desde que saiu no UFC, né? São 3 vitórias em sequência. E o Tajiro, a única derrota que ele teve foi pro Tim Elliott. Qual que é o que eu penso dessa luta, né? Cara, eu acho que se o Joshua Vendo conseguir negar as quedas e mantiver a luta em pé, a chance é dele. Mas o Tajiro é um cara muito embaçado, assim, mais alto, canhoto, muita pressão nas quedas. É um cara que golpeia bem, só que assim, o Joshua Vendo é um atirador total. Olha a porcentagem de golpes significativos do Joshua Vendo, 9,08, cara. Isso aqui é um índice muito alto, tá? Independente da categoria. Então vai ser um confronto de estilos, tá? Se o Joshua Vendo conseguir negar as quedas e a luta mantiver em pé, e ele não cansar por isso, acredito que ele vença. E ele é um cara forte. Sua única derrota na carreira, inclusive, foi sendo finalizado pro Devon Jackson no FFC, né, no Fury Fighting Championship. Então, assim, é um confronto de estilos de quem imprimir melhor a sua estratégia, tá? Eu acredito que o Tajir leva um pouquinho a vantagem, mas é um confronto muito equilibrado. Bradley Stand contra Garrett Enfield. Eu não gosto muito dessa luta, tá? Sendo bem honesto. Eu acredito que o Garrett Enfield ganhou a última luta de maneira equivocada contra o Brad Katona. Eu vi a vitória do Brad Katona. Não sei se vocês chegaram a ver essa luta, mas assim, eu realmente não gostei. Ele estreou no UFC com derrota sendo finalizado pelo Onama. O Barry Stand é um cara que tem um bom nível de grappling de solo. É um cara que derruba bem seus adversários. E assim, ele vem de 2 vitórias muito boas no UFC. Uma nocauteando e uma por decisão unânime. E a que ele perdeu foi numa decisão dividida pro Rick Turcios. Eu boto um pouquinho de fé aqui no Barry Stand, cara. Acredito que essa luta também tem uma boa chance ali de se prolongar, às vezes mais 1,5 rounds, ou a luta ir até o fim. Eu acredito que são operações que talvez tenham valor para esse combate, tá bom? Vamos lá. José Johnson contra o Asual Mabaev. É um confronto que parece muito que o do Tajiro Lambekov contra o Joshua Vendo. O José Johnson é um cara bizarramente alto para essa categoria, né? Até 56 no peso mosca. Ele tem 1,83. Então isso aqui é realmente assustador. Porém o Asual Mabaev é um grappler de elite, cara. Então assim, se o José Johnson conseguir manter a luta em pé, eu acredito que a vantagem seja dele. Mas o Asual Mabaev, assim, é muito difícil segurar as investidas de queda dele. Você vê que a porcentagem dele aqui é de 7,12. As quedas, né, é 57,39. Então um índice muito alto
até mesmo pelo número de tentativas dele. Só que ele não é um cara parado, o Asom Mobaev, ele é um cara que troca bem também, se precisar. É um cara que, quando tá por cima, clinchando na grade, ele mantém uma pressão, ele mantém um volume. Eu acredito em vitória do Asom Mobaev, mas assim, ressalto realmente a qualidade do José Johnson, porque ele é um cara bem peculiar para essa categoria. 1,83 no peso mosca, eu talvez acredito que ele seja o cara mais alto do UFC nessa categoria, não tenho certeza. Mas enfim, é isso. Douglas de Silva contra Miles Johnson, lutaça aí. Eu gosto muito do Miles Johnson, um pouco suspeito para falar. A única derrota dele, as únicas duas derrotas dele foi pro Mário Bautista e pro John Castaneda. E o Douglas de Silva é aquele cara porradeiro nato, né? Funcionário mesmo, há mais de uma década no UFC, né? Limpou todo mundo aqui no MMA Nacional, no Jungle Fight, chutou, foi no UFC e enfim, né? Fez o que fez, já enfrentou, né, vários lutadores aí de nome, já tem seus 38 anos de idade, né? Mas assim, o que eu penso dessa luta? Eu acredito que essa luta corre um grande risco de ir para a decisão, mas eu vejo uma leve vantagem aqui para o Miles Johnson, tá? Acredito que, pela questão de idade do Douglas de Silva, o Miles Johnson é um cara que assim, vem numa sequência de 2 vitórias, o que é muito bom. O Douglas de Silva, desde que ele estreou no UFC, ele nunca conseguiu engatar assim, 3 vitórias seguidas e tudo mais. Sempre ele pega um cara muito duro, um Rob Font, um Petr Yan, um Larry Murphy aí, que ganhou do Edson Barbosa, do Sage Nurmagomedov. Então assim, vai pegar uma pedreira, vai pegar. E ambos são até parecidos, né? Aquele cara meio que mais compacto, assim, de bom volume, de bom nível de solo, de grappling, trocam bem. Mas eu vou dar um leve favoritismo aqui para o Miles Johnson, como eu disse, por esse momento, tá bom? Próxima luta, galera, é Tim Kwamba contra Lucas Almeida. Lucas Almeida que vem numa sequência aí um pouco ruim, né? Um pouco abaixo. Nas últimas 3 lutas no UFC foram uma vitória e 2 derrotas. Perdeu para o André Fili e para o Pat Sabatini, sendo até nocauteado brutalmente na sua última luta. Bom, o que eu penso para essa luta? Ele enfrenta o Tim Kwamba, né? Que pegou ali o Bolagiok numa luta duríssima. Um dos juízes até viu a vitória do Kwamba, né? Foi por decisão dividida. Cara, assim, visualizando a luta, eu acho que o Tim Kwamba vence aqui, tá? Na minha opinião, eu acredito que o Tim Kwamba é um cara que, assim, é extremamente duro, muito porradeiro. O Lucas Almeida é um cara que, pra mim, ele tem algumas brechas no jogo dele que eu acho que, eu não sei até que ponto ele conseguiu corrigir isso. É um cara que se entrega muito na luta, é um cara que, assim, essa luta eu não creio que vá para a decisão, tá? De início, assim, já falando, eu acredito que um dos dois pegue, mas eu vejo que o Kwamba, eu consigo visualizar talvez o Kwamba finalizando isso mais claro pra mim do que o Lucas ganhando do Kwamba, né? Kwamba é esse que, assim, galera, de verdade, cara muito raçudo, tá? Mas o Lucas tem mão pesada, né? Várias vitórias aí por nocaute, até por finalização também, pode surpreender, mas aqui eu vou ficar com o favoritismo do Kwamba, tá? Próxima luta, Ikram Aliskerov contra o Anthony Trócoli, né? Luta aí no peso médio. O Trócoli muito alto e muito forte, né? Pra essa categoria. Cara, o que eu vejo dessa luta? O Trócoli, ele pegou essa luta em cima da hora, né? E assim, não luta no MMA profissional há pelo menos 2 anos e pouco, né? Quase 3 anos ali. E além disso tudo, pegou a luta em cima da hora, né? O Aliskerov ia enfrentar outro oponente. O Aliskerov, esse que é brutal, né? Desde que estreou no UFC, todas as suas vitórias são no primeiro round por nocaute. Apesar de ser um russo, é um cara trocador, um cara canhoto, uma mão pesadíssima, chuta bem, golpes soldados, etc. Acredito que essa luta aqui, cara, assim, se o Trócoli ganhar é uma zebra muito grande, tá? Então, assim, o Aliskerov, acho que até por nocaute, na minha opinião. Tatsuro Taira contra Alex Perez, luta principal, galera. O que eu vejo dessa luta? Cara, o japonês é de verdade, tá? Não desacredita, não. Ele é um cara muito bom. Todas as suas vitórias que ele teve até agora no UFC, de 5 lutas, todas foram de maneira convincente e contra adversários de bom nível, né?
Edgar Chaves, Carlos Hernandes, CJ Vergara, Jesus Aguilar e Carlos Candelário. Enfrenta agora o Alex Pérez, né? Cara, o Pérez vinha de 3 derrotas, mas assim, só pra cara do mais alto nível. Davidson Figueiredo, ex-campeão, Alexandre Pantoja, atual campeão, Muhammad Mokaev, possivelmente o próximo contender ao título. Então assim, é um cara que vem de derrotas, mas só perdeu pros melhores, vamos dizer assim. E aí, né, ganhou do Nicolau, né, nocauteando. Então voltou bem, vamos dizer assim. Só que imaginando o casamento da luta, é o mesmo cenário da luta do fim de semana passado, do Cannonier contra o Imavov. Fazendo uma rápida analogia, eu acredito que o Alex Pérez se compara ao Cannonier e o Tatsuro Taira se compara ao Imavov. Ou seja, acredito que o momento do Pérez, pela experiência, por ter enfrentado os caras do mais alto nível, né, por estar ali sempre no top 5, top 10, o Alex Pérez pode ter essa vantagem. Mas analisando o casamento da luta, como a luta pode se desenhar e tudo mais, eu acredito em vitória do japonês aqui. Eu acredito que o japonês possa ter mais armas para não somente vencer, mas controlar a luta, tá? Então assim, eu vou com o Tatsuro Taira para vencer. Ainda estou em dúvida, na minha opinião acho que vai ser ou por finalização ou por decisão, mas eu dou essa vantagem para o Tatsuro Taira, o lutador japonês, tá bom? Então é isso, galera. Se você gostou dos meus palpites aqui, deixe seu comentário, sua análise, se você concorda, se você discorda, beleza? Forte abraço, tamo junto, valeu!